Muito bem, há pessoas que marcam as nossas vidas do lado positivo, claro, é isso que fica, essa marca fica, né? Porque, de certa maneira, essas pessoas também nos ajudaram na caminhada. É o caso do professor Saul. Obrigado, faz tempos que o senhor não aparece aqui, Saul. Estávamos com saudades. É verdade, esse ano, por incrível que pareça, é a primeira vez, Silvio, depois de 5 anos juntos aqui no programa, né? A vida acaba nos levando para outros caminhos, né? E acaba tendo outras situações, mas eu sempre eu estava, essa semana quando nós conversamos, não, quarta-feira eu vou estar lá. Que beleza. E quando o cara começa a ganhar dinheiro, a agenda acaba também sendo recheada, né? Mas, Saul, falando em ganhar dinheiro e tal, uma das coisas que preocupa a todos nós, né? Porque, afinal de contas, falar em reforma tributária não é uma coisa abstrata, absurda, não. Diz respeito à vida de cada um de nós. Como é que tu está vendo essa reforma tributária? Silvio, a gente tem vivido a reforma tributária diariamente, né? Porque nós temos uma empresa de tecnologia que atua nessa área e é vamos dizer assim, é um dos grandes pontos nevrálgicos de qualquer organização e da vida da gente também. Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam, o que vai ser da reforma tributária, como é que vai ser o nosso negócio e tal. Bom, até 2026 não vai ser nada. Certo? Até 2026 não vai acontecer nada. Agora, o governo quer aprovar até o final do ano o texto principal, depois vem a legislação complementar, e aí que é onde mora os detalhes dessa reforma que está chegando. Aí que se esconde o perigo, né? Exatamente. Então, está se criando aquele imposto sobre os problemas prejudiciais, os produtos ditos prejudiciais à saúde, que deveriam ser taxados, né? Então, está se discutindo esse imposto, eu esqueci o nome agora, genericamente se chama imposto do pecado. É o IBS esse? Não é o IBS, é o imposto do pecado, é o IS. Agora tá. não me pergunta o que é o S, que eu esqueci agora, deu um branco, daqui a pouco eu lembro. E esse imposto, ele vai ser regulamentado nas leis complementares até 2026, isso vai ter que estar pronto. É chamado ICP, não é isso? ICP, é isso aí. Não, é IS mesmo, é Imposto do Pecado que está se trabalhando. Inclusive teve uma ação junto à Zona Franca de Manaus, acabou a bicicleta sendo, no estudo, né, sendo taxada, e aí complicou a coisa, como assim uma bicicleta, né, questão de prejudicial à saúde. E então essa legislação complementar é que está em jogo o que vai acontecer daqui para diante. Então, até 2026 não vai acontecer nada. 2026 e 2027 é um período vai ser um período bem conturbado, porque nós vamos ainda estar numa zona de transição com ICM, ISS, IBS, por aí vai, novos tributos e velhos tributos. E depois de 2027 até 2033 consolida toda a reforma. Então nós temos assim uns 10 anos, Silvio, pela frente, que nós vamos conviver com vários regimes tributários. E coisas que não vão mudar, como o imposto de renda, como a contribuição social, né? Então o que eu posso dizer assim que a gente tem estudado? Ele vai simplificar? Vai. Mas até agora, o que vai simplificar, na nossa ótica, é a fiscalização. Vai ficar mais fácil para o governo fiscalizar. Também isso, né? Agora, para a gestão das empresas, é difícil. Olha, os contadores, os advogados tributaristas têm um grande desafio pela frente. E o empreendedor nem se fala, né? O grande problema aí também, a gente tem entrevistado aqui de advogados, tributaristas, contadores, né? Tem um espaço de contabilidade aqui. É que as empresas têm um objetivo, fazer um produto. Esse é o objetivo final da empresa. Ela gasta muito mais, né, em coisas que não são diretamente relacionadas com o seu objetivo, né, a intermediária, administrativa, a questão, por exemplo, tributária, do que propriamente no aperfeiçoamento e no desenvolvimento de novos produtos. E isso é um peso muito grande para as empresas, né? Exato. Quando geralmente começa em Simples Nacional e por aí vai. Depois, quando começa a atingir algumas faixas do Simples Nacional, por exemplo, um supermercado que fatura ali 150, 200 mil por mês, que é muito baixo para um supermercado, ele já deve estar no lucro real quando chegar em 200 mil. E aí começa a complicar. Só que um supermercado, especificamente, se não tiver no lucro real, não vê dinheiro.
certo? De tão difícil que é o sistema tributário brasileiro. Outras empresas de tecnologia e tal, tem que olhar o produto, tem que ter uma estratégia em cima disso. E muitos empresários acabam não fazendo. Então, assim, qual é a melhor realidade para a minha empresa? O lucro presumido, o lucro real. Não é só uma questão de tributação, é uma questão de cultura organizacional também que muda. Muda o sistema de gestão, muda o controle, muda a complexidade do negócio. Então, o nosso país ele enfrenta um problema, assim, quando chega na faixa dos 5, 6 milhões por mês de faturamento, Silvio, por ano, 5, 6 milhões por ano, que dá na faixa de 300 mil, 300 e poucos mil, tu fica muito grande para competir com os pequenininhos que tu competia. E tu fica muito pequeno para competir com os grandes. Então, a reforma tributária, a princípio, não vai resolver esse nosso problema. Né? Se não mexerem no Simples Nacional, que até então não está se vendo muitas mudanças, se não mexerem no Simples Nacional, aumentar o teto, por exemplo, né? 4 milhões e 800 está muito baixo. As questões dos créditos tributários para as empresas também deveria se pensar nisso. Tem estudos sobre isso, mas nada concreto ainda. Então, o empreendedor ele acaba sendo incentivado a não crescer nesse nosso sistema econômico. Ele não cresce para não ser penalizado, né? Esse é o problema, né? Exato. E aí ele cria um propósito negocial, quando ele começa a atingir um faturamento, ele cria um propósito negocial que não é bem visto, não é lícito, certo? Aos olhos da legislação, e a fiscalização acaba, então, punindo, que é abrir novas empresas do Simples, né? O Simples é um regime tributário com subsídio, ele tem incentivos fiscais para isso. E tu tem até um limite para ficar nele. Se tu começa a abrir várias empresas no Simples Nacional, trabalhando, burlando o sistema, tu acaba incorrendo em irregularidades, que depois tu vai acabar sendo punido por isso. Então, a reforma tributária tinha que mexer nisso. Né? E não vejo assim nenhum movimento concreto. Eu fico pensando, Silvio, o lobby que deve estar em Brasília em cima disso. Porque são setores que querem ser desonerados, são setores que vão ser sobretaxados e tudo mais. Imagina o que Brasília, a gente conviveu um tempo lá, tu também, é muito lobby, só lobby. Então imagina como é que não está fervendo aquilo lá nessas épocas agora de aprovação até o final do ano. É verdade. E toda vez que eu acompanho a economia, desde que sou jornalista, em 1971, veja bem quantos 52 anos ainda praticamente, né? Então, na verdade, toda vez que se fala em reforma tributária, uma coisa é certa, essa reforma tributária, ela tende não a ajudar o contribuinte, mas a aumentar a arrecadação. De uma forma ou de outra, sempre é isso. A gente sempre debate, né? A reforma administrativa, para a gente saber quanto é que custa o Brasil, deveria vir primeiro. Claro. Primeiro tu vê o tamanho do Estado, vê qual é o tamanho do Estado que tu quer. Depois tu vê... Para financiar isso. Depois que tu sabe o tamanho da tua empresa, tu sabe quanto é que tu tem que faturar por mês para pagar a conta. Isso vale o Estado também, né? Tu tem que saber, vamos ter que reduzir o Estado, porque aí eu vou saber qual é o valor que eu vou ter para manter esse Estado assim. Exato. Eu até escrevi um texto, uns 15 dias atrás, sobre a galinha dos ovos de ouro, né? E eu entendo assim que a galinha dos ovos de ouro são os empreendedores. E essa política do governo, Silvio, eu não critico ao governo, eu critico a essa política. Ela está onerando muito o empresário, ela está trazendo muitos tributos, ela está... Mexeu no CARF, agora com o voto de validade, a MP 185 com relação à Lei Complementar 160, que são subsídios que as empresas utilizam para crescer. Tudo isso está sendo... Isso atrapalha a empresa, naturalmente. Né? Exatamente. Agora o lucro sobre o capital que está sendo mexido também. Isso tudo para quê? Para cobrir um déficit de 160 bilhões de reais. É verdade. Estão matando o empresário. Perfeito. Salve, obrigado pela tua presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Lembrando que o espaço está sempre à tua disposição. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.